Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Libras, é o nosso podcast de Libras, é o nosso episódio semanal. Toda semana nós estamos aqui falando de Libras, não só do lado social, mas também do lado profissional. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o tema: será que Libras é para mim? Você já se fez essa pergunta? Será que Libras é para você? Muitas pessoas se perguntam isso quando querem aprender o idioma. Será que é para mim? Será que talvez eu estou investindo as minhas forças, as minhas energias em algo que não é para mim? Já se fez essa pergunta? Se você já se fez essa pergunta, você está no lugar certo, porque hoje a gente vai falar de Libras não só no lado social, mas também no lado profissional, que muitas pessoas têm essa dúvida sobre: será que o idioma é para mim, Júnior? Será que não é? Será que eu devo aprender? Será que eu não devo aprender? Então aqui a gente vai debater esse assunto e a gente vai falar sobre as suas dúvidas, sobre as suas vontades e sobre as suas expectativas com o idioma. Boa noite todo mundo que está entrando. Boa noite, Luciana. Boa noite, Rose. Tem um pedido para fazer para você. Você que chegou aqui agora, eu quero pedir para você uma coisa importante. Clica nesse aviãozinho aqui e envia essa live para todo mundo que você sabe que, assim como você, ama Libras, quer aprender o idioma e quer fazer da Libras talvez a sua profissão. Já pensou nisso, da Libras como sendo uma profissão? Então, se tem alguém que você conhece, que gosta de Libras assim como você, clica aqui, convida ele para assistir essa live. Então, vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo. Para a gente falar de Libras, sobre será que Libras é para mim, a gente precisa primeiro conceituar Libras. O que é Libras? Para você, o que é Libras? Quando vem à sua mente Libras, o que você pensa? Para você, o que é Libras? Coloca aqui para mim, para você, o que é Libras. Eu quero saber de você o que é Libras. Boa noite, Ivana. Boa noite, Libras Vídeos. Boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pod Libras. É um prazer para mim ter vocês aqui. Esse episódio, essa live, ela acontece toda quinta-feira, às 21h21. A gente fala aqui de Libras, não só do lado social, mas também do lado profissional. A profissão intérprete de Libras, que é uma das profissões mais bem remuneradas atualmente do mercado de trabalho e com maior número de vagas, porque a escassez de profissionais é cada vez maior. Então, coloque aqui para mim, para você, o que é Libras. Quando você pensa em Libras, o que vem à sua mente quando você pensa assim, Libras? O que vem à sua mente? O que é Libras para você? Eu quero saber o seu conceito sobre Libras. Porque a gente vai entrar num assunto logo depois que você me responder isso aí, muito interessante, que é sobre a idade para se aprender. Muitas pessoas têm essa dúvida. Será que eu já passei da idade para aprender? Será que eu tenho idade ainda para começar a minha carreira profissional como tradutor e intérprete de Libras? Eu já tenho a idade X, e aí, dá ou não? Libras para mim é a voz do surdo. Boa noite, José, tudo bem? Isso, muito bem, a voz do surdo. É isso mesmo. A Libras é uma língua que nos dá a possibilidade de comunicação com pessoas que são surdas e que vivem, estou aprendendo somente para aprender. Muito bem, Edi. Quando eu comecei a aprender também, eu pensava igual a você. Eu aprendi para ajudar o surdo. Minha vocação era voluntária, ajudar o surdo. Mas depois se tornou a minha profissão. E que bom que eu sabia. Que bom que eu tive essa oportunidade. Uma oportunidade de ajudar outras pessoas. Parabéns, Ivana. E é verdade, às vezes a gente quer muito ajudar outras pessoas, mas a gente fica pensando: como que eu posso fazer isso? Então, através desse idioma você consegue fazer isso também. Então, Libras é um idioma, é a língua brasileira de sinais, e essa é uma forma de comunicação entre ouvintes e pessoas que são surdas, e entre surdos e surdos, eles se comunicam através desse idioma. E quem pode aprender Libras? Quem pode aprender a Libras? Todas as pessoas. Pessoas todas podem aprender. Por que pessoas todas? Você fez faculdade de letras Libras? Sim, eu fiz faculdade de letras Libras, sim. Todas as pessoas podem aprender Libras. Por que eu falo que pessoas todas podem aprender? A gente tem aqui no Brasil mais de 10 milhões de surdos que vivem aqui. Onde essas pessoas, a gente encontra essas pessoas? Em todos os lugares. Lugar qualquer você pode encontrar um surdo. Lugar qualquer você pode encontrar um surdo. Onde?
restaurante, num bar, num supermercado, numa padaria, num açougue, no hospital, numa escola, em todos os lugares. E quando você encontra um surdo, como que você faz? Se você sabe a língua, você cumprimenta, você conversa. Se é no seu trabalho, você atende. Agora, se você não sabe, você esconde. Você fica com medo. Você tem vergonha de se comunicar porque você não sabe. E aí parece que aquela pessoa, ele é um estrangeiro aqui no seu país. Então, por isso que todas as pessoas podem aprender e também precisam aprender. Como que a gente vive num lugar que a gente sabe que a gente vai encontrar um surdo e aí a gente não tem como conversar com ele? Como? Então, quando eu pergunto para você quem pode aprender Libras, todas as pessoas, eu, você, todas as pessoas. Quando a gente fala estrangeiro em Libras, é uma pessoa de outro país que muda para o meu país. Então, todas as pessoas podem aprender Libras. Por quê? Porque facilita a comunicação dessas pessoas que são surdas. E às vezes a gente pensa assim, o que eu tenho a ver com o surdo? Às vezes nada diretamente. Mas quando você aprende, 2 benefícios que eu vou destacar quando você aprende Libras. O primeiro benefício é que a sua mentalidade, ela muda. Você se torna mais empático com as pessoas. Sabe por quê? Porque você entende o sofrimento dela, de não poder se comunicar. Você entende a vivência dela, a dor dela, de vários assuntos. E segundo, você aprende uma nova profissão. Olha só, por que eu falo que a gente aprende uma profissão nova? Você, assim como eu, quer que todos os lugares tenham intérprete de Libras, não é verdade? Você quer que a acessibilidade, que a inclusão, ela aconteça de verdade. Você quer isso, não quer? Assim como eu? Eu tenho certeza que você quer e que você gostaria que todos os lugares fosse acessível a pessoas surdas. Responde para mim se você gostaria que isso acontecesse. Gostaria que todos os lugares tivessem um atendimento acessível? No seu emprego, no seu trabalho. Você gostaria que em todos os lugares tivesse um atendimento acessível? Se você me responde aí se sim ou se não. A Guiar disse que sim, a Luciana disse que sim, a Socorro disse que sim. Todo mundo gostaria que sim, que tivesse um atendimento acessível. Mas aí eu devolvo a pergunta para você. Quando uma empresa ela vai contratar uma pessoa para trabalhar, digamos que a empresa que você trabalha, ela vai contratar intérprete de Libras. Quem que ela vai contratar? Quem? Quem são essas pessoas? Se não tem pessoas que sabem Libras, que são intérpretes, como? Como que ela vai contratar se não tem pessoas? Fica difícil, né? Então, quando eu falei para você que a Libras ela te oferece 2 benefícios, é justamente esse segundo, é uma profissão, é um trabalho. Às vezes você está aí no seu trabalho, você trabalha muito e o seu salário é deste tamanhozinho, e aí você pensa, eu tenho tantas coisas para fazer e meu salário ele não dá. E você nunca pensou na sua paixão, que é a Libras, como sendo uma profissão. É uma profissão que é muito bem remunerada. Por exemplo, você pode ganhar numa escola como intérprete de Libras aproximadamente R$ 2.400, R$ 2.500 para trabalhar de 7 da manhã até as 11. Já pensou nisso? De 7 até 11 você ganhar R$ 2.400, R$ 2.500 sem ter faculdade, porque dá para trabalhar sem ter uma faculdade. Então, muitas pessoas não pensam nisso. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Com certeza, o problema é que governantes, isso é irrelevante. Como já ouvi aqui na minha cidade, isso não é uma prioridade. Mas, Edi, isso está mudando. Isso está mudando. A gente está ganhando mais visibilidade, está ganhando mais forças. E quando eu falo para você sobre o trabalho de um tradutor intérprete de Libras, às vezes a gente acha que é só presencial, tem a distância. Tem um trabalho à distância. Tem empresas que contratam à distância. Procura aí no Google depois. Vagas de intérprete de Libras à distância. Tem um monte. Mas sabe o que falta? Pessoas. Está faltando você lá para ocupar essas vagas. Está faltando gente. Então, é uma nova profissão.
Meu sonho é trabalhar pouco e ganhar bem. Eu tenho uma frase que eu uso que é fazer o bem e ganhar bem, que mal tem. E a Libras, ela te dá essa oportunidade de ajudar e de se ajudar também, porque é uma profissão. Então, quem pode aprender? Todas as pessoas. Por quê? Porque nos dá empatia e também nos dá uma nova profissão. E aí, surge uma pergunta interessante no meio desse caminho. Qual a idade? Qual a idade para eu poder aprender Libras? Júnior, eu já tenho 50 anos. Eu tenho 55 anos. Dá para aprender? Dá para ser intérprete de Libras nessa idade? Aí que eu quero te dizer. Não existe um limite. Não existe um limite. Quem limita você é você mesmo. Eu já trabalhei com intérpretes de 50, de 60 anos e que aprendeu depois dos 40, depois dos 50, depois dos 55 aprendeu e trabalha como intérprete. Eu conheço muitos. Por que ela conseguiu, que ele conseguiu e você não consegue? Tudo depende de você. Se você quiser, você consegue. Com o jeito correto, com a metodologia correta, com o direcionamento correto, a gente consegue todas as coisas. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um escritor, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, se você não colocar na sua cabeça que é impossível, você faz. A maioria dos currículos pede para intérprete com graduação. O Edi, depois você procura no Google que tem lá vagas com intérprete com graduação e tem também com certificado de proficiência. O certificado de proficiência não exige uma graduação. Certificado de proficiência não é graduação. É uma prova que você faz, no caso, por exemplo, que todo estado tem e é de graça e você pode fazer só com o nível médio, tá bom? Então tem lá nas vagas lá que eu já olhei, sim, eu olho sempre, graduação e certificado de proficiência. Certificado de proficiência não precisa. Por exemplo, para você trabalhar na escola, não precisa de uma formação superior. Porque eu, quando comecei, eu não tinha uma formação superior, eu tinha só o 2º grau e eu consegui trabalhar durante muitos anos só com o 2º grau. Eu fiz a minha primeira licenciatura, minha segunda licenciatura, minha terceira licenciatura trabalhando no estado. E quando eu comecei, era só o 2º grau e o certificado, tá bom? Estou estudando sempre pelo YouTube, faz 2 anos. Edi, Juliano, muito bem, viu? Não desanima não, mas eu quero te dizer que é muito importante que você tenha um direcionamento, tá? Porque às vezes a gente fica pegando dicas soltas ali e aí no final a gente fica meio confuso e aí não progride mais. Mas é muito importante, José é meu aluno, eu tenho 53 anos e estou aprendendo muito com o professor. O José é um dos meus melhores alunos. Ele se preocupa, ele interage, ele participa em todas as aulas, ele faz as atividades, ele está desenvolvendo maravilhosamente bem. Olha aí, 53 anos. Então não tem idade para poder aprender. Todas as idades a gente pode aprender e em toda idade a gente pode fazer a diferença. Acabei de chegar numa aula de Libras, depois que eu ouvi da minha professora, que do meu professor ganha e ainda não ensina bem. Quero trabalhar com Libras. E depois que te conheci, tenho mais vontade. Muito bem, eu preciso de mais pessoas. Eu estou precisando de você, sabe por quê? Porque tem muitos surdos que precisam de ajuda. Muitos surdos. Muitos. E precisa de você lá no hospital, precisa de você lá na escola, precisa de você lá numa loja, precisa de você em qualquer lugar para você ajudar ele. Numa fila de banco, em todos os lugares você tem a oportunidade de fazer a diferença. Todos os lugares você pode fazer a diferença. Olha só que interessante que você disse aqui, Tenho mais vontade de trabalhar como intérprete. Então eu vou te dar um motivo além de você ter me conhecido. Há uns 2 meses atrás, eu trabalho como intérprete na escola e eu tenho um aluno que está no 2º ano do ensino médio. Uns meses atrás, quando eu cheguei na escola, eu trabalho um pouquinho longe da minha casa. Aí quando eu cheguei lá na escola, eu chego lá umas 6h50, porque a aula começa às 7h, eu chego uns 10 minutos antes. Aí quando eu cheguei, ele estava em pé. Ele estava em pé, me esperando. Isso foi numa segunda-feira. Preste atenção nessa história, gente, porque para vocês verem como que é importante, como que é necessário aprender. E ele estava em pé lá na escola. Quando eu cheguei, ele falou assim, você demorou. Aí eu falei assim, não, tá na hora certa. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele falou assim, eu preciso conversar com você. Aí eu
Guardei minha mochila, meu capacete, guardei as coisas. Sentamos lá na biblioteca e eu perguntei o que aconteceu. Ele falou assim, sexta-feira eu fui embora e à tarde eu fui brincar lá na quadra de futebol com os meus amigos. E aí aconteceu que eles falaram pra mim que eu sou doido. E eu, carteira de moto, carro, nunca, porque pessoa doida não pode. Perguntar, verdade, eu, sinal, doido? Olha só, gente, eu vou dar uma pausa nessa história. Eu cheguei na escola segunda-feira. Esse fato aconteceu com ele na sexta. Então significa que ele ficou na sexta tarde, sexta noite, no sábado e no domingo com isso na cabeça. Que ele não podia tirar carteira porque os amigos dele falaram para ele que ele era doido e que ele não podia. E eu conheço ele desde o sexto ano, ele está no segundo, eu conheço desde o sexto. E o sonho da vida dele é tirar a carteira de habilitação. É o sonho da vida dele. E alguém tirou esse sonho dele por 2 dias. E 2 dias ele ficou assim, ansioso, sem dormir, pensando como ele ia fazer. E aí eu expliquei para ele que ele não era doido, que ele era surdo e que ele podia tirar a carteira sim. Mostrei para ele várias fotos de vários surdos que têm habilitação. Inclusive nós ligamos de vídeo para uma surda que tem habilitação e também é professora. E aí ele falou comigo assim no final assim, obrigado. Aquele que ele fez assim, isso aqui é que diminuiu aquela tensão que estava, aquele pensamento ruim, diminuiu. Obrigado, agora eu consigo. Se eu não tivesse lá, se eu não tivesse um intérprete de Libras, como que esse menino ia viver? Ele ia viver para sempre com essa incerteza se ele pode ou não. Como que ele vai tirar a carteira, quais são os passos, quais são os processos. Lá na escola eu ajudo ele. Quando ele chegar lá na autoescola, quem vai ajudar? Eu preciso de você. Eu preciso que você mude a vida de outras pessoas assim como mudou a vida dele, ele ter acesso a essa informação. Assim como mudou a vida dele, ele tem acesso a essa informação. Como que as pessoas mudam a vida de outros? Dando informações. Então, quando você aprende Libras, você tem essa oportunidade de ser remunerado, porque é uma profissão sim necessária, mas você tem a oportunidade de mudar a vida de outras pessoas, de levar informação, de levar acessibilidade, de levar dignidade. Dignidade. Aprender Libras é mais do que levar informação, é levar dignidade a outras pessoas. E aí, passando para meu próximo tópico, quem pode ser intérprete de Libras? Todas as pessoas que sabem o idioma. Todas as pessoas que sabem o idioma, que são fluentes, podem ser intérprete de Libras. E aí, olha só, falei assim. Todas as pessoas que são fluentes. Qual o nível de fluência? Não tem um nível necessário para você começar a trabalhar com Libras. Por exemplo, hoje todas as empresas estão no digital. Às vezes vai gravar um vídeo de Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia das Mães, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e quer colocar lá o quadrinho lá, com intérprete de Libras, acessibilidade. Quem que eles podem contratar? Pode contratar você. Você pode aprender, ter intimidade com o idioma, começar a desenvolver e já começar a trabalhar como intérprete de Libras. Já começar a trabalhar como intérprete de Libras. Dá para fazer isso. Você pode oferecer o seu trabalho, você pode mostrar o seu trabalho, você pode mostrar para as pessoas, para os lojistas, o quão importante é que os surdos também compram. Você pode fazer esse trabalho social por eles. Tá vendo as possibilidades que vão aparecendo? Você não precisa ser fluente para você fazer uma live de 1 hora, mas você pode fazer um vídeo de 10 minutos, de 20 minutos, de 15 minutos, de 5 minutos, de 3 minutos e ser remunerado por ele. Então são as oportunidades que a vida está te oferecendo. Você já tem o amor pelo idioma, você já gosta. Então você vai fazer algo que você gosta de fazer. Então todas as pessoas podem aprender, podem ser intérprete. Não tem idade para aprender, não tem uma limitação para poder aprender. Tem só uma limitação a sua. Se você não se limitar, você vai chegar lá. Meu sonho é ser intérprete de Libras. Então, Josiana, o seu sonho é fácil de realizar. Não é um sonho impossível. Não é um sonho tão difícil quanto ser médico. Dá para você alcançar esse sonho bem mais rápido do que você imagina. E muitas pessoas pensam assim, é algo impossível. Olha, eu vou falar para você, se eu aprendi, você aprende. E você pode aprender, você pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. E aí, quando eu falo sobre idade,
quando eu falo sobre idade, algumas pessoas podem pensar assim, Júnior, mas a minha cabeça, eu já tenho uma idade, eu não consigo mais gravar as coisas, assim, eu não consigo mais decorar, é muito sinal. Aí que tá o pulo do gato. Quando a gente aprende, a gente não precisa decorar. A gente precisa aprender. E aprender de uma forma correta. Porque quando eu aprendo, eu não tenho que decorar. Já reparou que quando você decora a tabuada, logo depois você esquece? Que você se impõe isso, eu preciso decorar. O professor vai cobrar. E aí você esquece. Talvez muita gente decorou a tabuada quando estava lá no ensino fundamental, no ensino médio, depois esqueceu. Que decorou. Agora, aquilo que você aprendeu, você não decora. Então, quando a gente estuda Libras, a gente precisa aprender os sinais. Eu tenho que aprender quais são os sinais, como que eu uso, em quais situações, quando eu uso, quando eu não uso, o que fazer quando o uso fala rápido, o que fazer quando eu não entendi. Então, é isso que é importante, aprender. E quando você aprende, você consegue desenvolver. Deixa eu ver aqui, que tem uma pergunta interessante. Se for possível, passe novamente as vagas no Google. Como é o nome mesmo? Em qual papel e caneta agora? Você vai procurar lá no Google, vagas para tradutor e intérprete de Libras. Vai aparecer um monte lá no LinkedIn, tem um monte de vagas lá. Eu comecei a aprender Libras, mas preciso ter contato com surdos para desenvolver mais. É verdade. Muitas pessoas têm medo do surdo. Eu tenho medo do surdo. Sabe por quê? Porque não tem contato. Porque não tem contato. Eu tenho muitos alunos que tinham medo do surdo. Mas aí quando começou a fazer aula, nas nossas aulas ao vivo, a gente tem a presença de um surdo, viu que não precisava de tudo aquilo. Não precisa ter medo. Porque ele é uma pessoa normal. Quando ele não entende, ele pergunta. Quando ele não entende, ele pergunta de novo, de novo. Quando você sinaliza muito rápido, ele pede para ir devagar. E aí você vai tendo intimidade com ele. Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, como muitas pessoas pensam. Pensa, meu Deus, um surdo é uma pessoa igual eu ou você, só não escuta. E aí que entra outra coisa importante. Aprenda em comunidade. Você tem uma comunidade para você estudar, para você aprender? Ah, não, eu estudo sozinho. Aí fica difícil. Aí fica difícil te ajudar porque você faz sozinho. Sozinho não dá. E outra coisa também, muitos estudos científicos mostram que quando a gente aprende um novo idioma, a gente desenvolve muito, muito, muito bem. Eu tenho um curso básico, porém a datilologia me atrapalha um pouquinho. Então, Franciele, eu até respondi uma caixinha de perguntas hoje, uma pessoa que me falou sobre a datilologia. Eu tenho dificuldade com a datilologia. Sabia que existem algumas técnicas que ajudam você a conseguir ler a datilologia muito melhor e muito mais fácil? Tem técnicas para isso, tem um jeito de estudar para isso, para que não seja um problema. E outra, a gente precisa entender o que é a datilologia na Libras. Você entende o que é a datilologia? Quando usa, quando não usa? Quando é bom usar e quando é melhor nem usar? Será que todos os surdos entendem a datilologia? Às vezes eu tô drenando todas as minhas energias em algo que não vai ser tão útil para mim lá na frente. Pegou a ideia? Então, quando a gente tem um direcionamento, a gente consegue fazer de uma forma que a gente aprende o que tem que ser aprendido, como tem que ser aprendido e do jeito que tem que ser aprendido. Porque se a gente fica solto pegando dicas, eu sigo 50 perfis de Libras, Júnior, e todo mundo dá uma dica. Quero contar uma coisa para vocês. O conteúdo que a gente disponibiliza lá no Stories, no Reels e tudo mais, é 1 minuto. O Instagram só libera 1 minuto, 2 minutos no máximo. Não dá para você ser fluente no idioma com 1 minuto, com uma dica. Você precisa de um roteiro de estudo. Você precisa de um planejamento para você poder estudar. Você precisa de uma metodologia que com 1 minuto é impossível. Ninguém vai aprender inglês com 1 minuto. Ninguém aprende francês, alemão, qualquer coisa com 1 minuto. Você precisa dedicar um tempo a esse estudo. Como que faz isso, Júnior? Treinamento, curso fechado. Precisa entrar num curso para você poder aprender. Sozinho você não vai chegar lá. Não dá para poder aprender tudo. Alguns têm grupos fechados e não abrem para os leigos. Cláudia, às vezes o grupo é de um curso pago. Eu tenho uma comunidade de alunos lá no Facebook. Tem um monte de gente que me manda solicitação. Mas aquela comunidade de alunos que eu tenho lá é para os meus alunos. Por quê? Porque lá eu ajudo eles na minha metodologia, no meu treino, nas minhas atividades. Então, se entra uma pessoa que não está a par da minha metodologia, do meu jeito de ensinar,
do meu conteúdo, como que ele vai participar da comunidade? Não tem jeito. E aí que entra, às vezes a gente entra em vários grupos soltos no Facebook, e aí o que acontece? Propaga informações erradas, coisas que não vai te ajudar a aprender, que você não vai desenvolver, que muito pelo contrário é um desserviço que algumas pessoas fazem. A pessoa tá lá ensinando que ele nem sabe. Às vezes eu vejo algumas postagens e faço assim, gente, como pode essa pessoa estar ensinando? Porque quem já tem habilidade com o idioma sabe na primeira 2 sinais que a pessoa fez, a gente sabe se ele sabe ou não. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado com isso. É verdade, professor, depois que eu Cleito com a gente, estou tentando contato com outros surdos. Minha cidade é uma maravilha conversar com eles. Tá vendo, José? O José não tinha medo de surdo, né, José? Aí, ó, perdeu o medo. O grupo do curso do Júnior é 10. Qual é o segredo para não esquecer os sinais? Então, o segredo, ô Bianca, é você aprender e você não memorizar. E aí tem algumas coisas que você pode fazer para você não esquecer. Por exemplo, a sua área de atuação, as coisas que você tem mais intimidade. Essas coisas. Que pode. Eu já fiz uma aula falando só sobre isso. Sobre coisas pra gente fazer para não esquecer os sinais. É uma sequência, né? É uma sequência, Soraya. Então não adianta, às vezes, a pessoa, ela entrou no grupo. Quem que é o professor? Quem que é o responsável pelo grupo? Ah, não tem, é todo mundo. Todo mundo é muita gente. Lembre-se disso. Ah, quem que é o responsável aqui pelo grupo, pelo ensino? Não, é todo mundo. Não precisa nem ficar, porque não vai dar certo. É impossível. Tem que ter um mentor, tem que ter um professor, um responsável para ajudar você a chegar lá onde você quer chegar. Porque se você vai aonde está todo mundo, e todo mundo ensina, todo mundo é professor e todo mundo é aluno, não vai não. A gente, para se tornar professor, a gente estuda. A gente se dedica um tempo para ver como passar o conteúdo, a gente desenvolve um método de ensino, a gente testa, a gente vê as falhas, a gente corrige, a gente faz de novo, até estar o produto pronto para a gente poder entregar e para poder ensinar. Não é só, deixa eu ver aqui no Google, tá, descobri e vou ensinar para você isso aqui. Não é só assim, tem uma técnica para isso. E muitas pessoas acham que ser professor é só estar lá na frente e falar. Não é não, tem um estudo por trás. O Cleito, que é surdo, no grupo nos ensina e nos dá dicas, ele é tão inteligente. Soraya também, ó, tem contato lá com surdos sempre, toda semana, né, Soraya? Então eu quero dizer pra você, que tá aí do outro lado, pensando se Libras é pra você, Libras é pra você, Libras é pra mim, Libras é pra todo mundo. Mas é pra todo mundo que quer de verdade, pra todo mundo que tá comprometido. Porque às vezes você quer, mas você não tem comprometimento nenhum. Eu quero. Querer, a gente quer muita coisa. Eu quero um carro novo, o que eu preciso fazer? Eu quero emagrecer, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer dieta, eu preciso fazer atividade física, é fácil? Não. Mas quando você quer, você consegue. Você demorou muito para ser fluente? Demorei o tempo necessário. Bianca, eu comecei o estudo, eu ainda era adolescente quando eu comecei a estudar. Adolescente tem, às vezes, a dificuldade da procrastinação, que fica enrolando com as coisas. Então, isso me atrapalhou um pouco. Começava e parava. Mas depois que eu entendi que era isso que eu queria, foi rápido o processo. Porque eu me dediquei para isso. Para começar a trabalhar foi da mesma forma. Eu me dediquei, eu vi o que era necessário fazer. Foi mais difícil porque eu não tinha informações. Porque nesse meio que a gente trabalha, eu vou contar um segredo para você. Ninguém gosta de dar informações. O que faz para ser intérprete? Acho que é concorrência. Eu tô aqui, eu sou o único que vem aqui e fala para você de trabalho, de intérprete, de coisa. Pode ir nos outros perfis, todo mundo fica dando diquinha. 5 sinais disso, 10 sinais disso. Mas o trabalho, a profissão, não. Ele não pode aprender não, que ele vai roubar a minha vaga. Vai roubar a minha vaga? Eu tenho 10 milhões de surdos aqui. Aqui na minha cidade tem 300 mil, nós somos 40 intérpretes. Ninguém vai roubar minha vaga, não. Tem vaga para todo mundo. Tem inclusão para todo mundo. Mas as pessoas têm medo, né? Então, eu demorei mais por isso, porque eu não tinha informação. Então, eu tive que buscar essas informações sozinhos. E aí, eu tinha que ir lá, tinha que voltar cá. E aí, era difícil. Alguém me falava um trem errado. Era difícil. Olha só, para você ter uma ideia, eu assinei o meu primeiro contrato como intérprete sem saber quanto eu ia ganhar. Porque eu perguntei amigos meus, qual que é o salário? É muito pouco, se eu fosse você não ia. E era amigo, não falou. Então eu assinei o contrato porque eu estava desempregado e eu assinei sem saber quanto eu ia ganhar.
E eu tô aqui e eu dou dicas para vocês como vocês podem fazer isso sem correr esse risco de ficar correndo e vagando para lá e para cá. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta interessante. Você demorou para ser fluente? Eu respondi. Para atuar como teste, precisa fazer o teste de fluência? Onde fazer esse teste? No CAS. Você pode procurar a Secretaria de Educação do seu estado e perguntar sobre o CAS, o Centro de Apoio ao Surdo, todo o estado tem. E aí, quando você conseguir o telefone de lá, você vai ligar e falar assim, olha, eu quero fazer a prova do CAS, a prova de proficiência em Libras, como que faz? Eles vão te instruir aonde você faz a prova. Como é a prova? Aí é outro critério que eles também não falam. Outra coisa também, que eu tive muita dificuldade. Quando eu fui fazer a minha prova, a prova do CAS, essa prova de proficiência, ela não é avisada com um mês de antecedência, não. Tipo assim, você vai fazer a prova segunda na sexta, eles te avisam, a sua prova segunda. Ou você vai fazer a prova quarta, segunda, eles te avisam. Então, não dá tempo mesmo de você treinar, não. Porque pra ver se você sabe. O que cai na prova? Como que é a prova? Já pensou nisso? Ninguém fala. Eu falo. Eu treino com os meus alunos como é que faz a prova. Teste de proficiência, é isso mesmo. Compartilhar conhecimento é aprender e ser próspero. Muito bem, eu penso isso. Você tem coragem de ensinar só por amor a profissão sem receber nada? Eu faço isso o tempo todo. Eu faço essa live aqui toda quinta-feira há mais de um ano. Há mais de um ano eu faço essa live. Se você olhar no meu perfil, Bianca, tem várias aulas de Libras. Como atender um surdo no supermercado, como atender um surdo. Tem aulas de 50 minutos de graça. Tá lá, disponibilizei para você. Para todo mundo. Eu faço meu trabalho. Claro que eu tenho um trabalho aqui na internet, na escola, na prefeitura. Eu tenho um trabalho. Mas quando eu venho aqui compartilhar essas informações com você, com vocês, é porque eu quero que tenha mais intérpretes no mercado. Eu quero que tenha mais profissionais no mercado. Eu quero que a Soraya, que está aqui, que é minha aluna, que é advogada, quando chegar um surdo precisando de um atendimento, ela consiga fazer. Ele não tenha que ficar desesperado pensando assim, onde que eu vou encontrar isso? Como que... Não! Tem acessibilidade. Eu quero que a Ivana, que é minha aluna que está aqui, que trabalha no banco, quando o surdo chegar lá, ela consiga atender ele. Eu tenho 2 amigos que são intérpretes, mas quando perguntam sobre algo sobre Libras, não ensinam. Chega até a se conversar sobre o assunto. O pessoal tem isso. Tem essa ideia de que não pode falar. É contraditório. Eu quero acessibilidade, mas eu não ensino como fazer. Aí eu sou egoísta. Eu quero ser intérprete, mas eu quero só eu. O mundo é muito grande. O nosso país é muito grande. Tem vaga para todo mundo. Tem muito surdo que está penando aí por não ter um intérprete. E aí eu quero só para mim? Quero não, eu quero para todo mundo. Eu quero que a virada de chave que a Libras deu na minha vida aconteça na sua vida também. Não estou falando aqui da boca para fora, não, que eu podia fazer como outras pessoas fazem e ficar aqui só dando dica. Sinal disso, sinal daquilo, sinal daquilo, sinal daquilo. Podia ficar fazendo isso. Mas não, eu estou falando para você de uma profissão que é completamente alcançável, que é completamente palpável. Deixa eu falar para você que está aqui do outro lado. Eu vou fazer um workshop de Libras, chama Viver de Libras. Viver de Libras. Ele vai acontecer dia 22, 23 e 24 de agosto. 22, 23 e 24 de agosto. São 3 aulas. 3 aulas. Não são 3 aulas, não. São 3 super aulas. 3 super aulas. Eu vou mostrar para você sobre Libras, sobre como viver de Libras, sobre como aprender, sobre coisas profundas mesmo sobre o idioma. Conteúdo de curso pago. Eu vou disponibilizar para você de graça. Como faz para participar? Você vai clicar lá no link do meu perfil e vai fazer a sua inscrição para participar do workshop Viver de Libras. Viver de Libras. A inscrição é gratuita, o evento é 100% online, 100% gratuito. Você vai assistir aí da sua casa. Então eu quero que você vá lá e faça a sua inscrição e não perca. E outra coisa importantíssima. Compartilha. Aqui falou que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Você conhece alguém que está querendo aprender, que está precisando de uma nova profissão e nunca pensou na Libras?
indica para ele, pede ele para se inscrever, porque esse evento vai mudar a vida dele, vai mudar a sua vida também. Então, não perca tempo, vá lá, se inscreve para participar. É só você colocar o seu nome, seu melhor e-mail. A gente está fazendo uma pesquisa que eu quero muito que você responda. Vai chegar lá no seu e-mail, clica lá, responde a pesquisa, que é muito importante para mim saber isso, para mim poder já direcionar o meu conteúdo para ajudar você. Eu quero saber quem é você. Por isso você é tão especial, compartilhando tudo flui. É isso mesmo, eu quero compartilhar. Eu quero que você seja intérprete, eu quero que você seja remunerado, eu quero que você faça a diferença. Eu não quero que a vida seja boa só para mim, eu quero que seja boa para o outro. Eu quero que seja boa para você também. Imagina, se só a gente, se eu querer só para mim, eu sou egoísta. Aí quando um aluno meu, Daniel, o Bruno, a Marina, a Glenda e tantos outros que já passou por mim, chegar num lugar e ter um atendimento, falar assim, ó, que bom, fui atendido aqui, e alguém falar assim, eu aprendi com o professor Júnior, ou ganhei minha vida. Saber que eu ensinei alguém que aquilo que ele aprendeu mudou a vida de outro. Não tem valor, não tem dinheiro que pague isso. Por isso que eu quero que você venha ter essa mesma sensação que eu tenho. Tá bom? Vai lá, faz a sua inscrição. Não quero viver, quero conviver. Posso participar? Pode participar. O evento chama Viver de Libras, é porque a gente vai viver a nossa paixão, que é aprender Libras, que é ajudar os surdos. E se você quiser uma profissão, tem, mas se você não quiser, só de você ajudar lá na sua igreja, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, você já está vivendo de Libras. Você já está fazendo a Libras acontecer. É uma corrente do bem. É uma corrente de pessoas que faz a diferença. Então, ó, clica lá no link do meu perfil. Vai lá, faz a inscrição para você participar. Se você conhece alguém que também ama Libras e quer aprender e não sabe por onde começar, workshop Viver de Libras, tá bom? No mundo deveria ter mais pessoas como você. Muito obrigado pelo elogio, viu? Eu estou fazendo meu papel como cristão, como cidadão, como pessoa que ama o próximo. Nada além disso. E eu quero que você também faça o seu. Gente, foi um prazer passar essa noitinha maravilhosa com vocês. Eu amo isso aqui, eu amo fazer essas lives, eu amo conversar com vocês, eu amo saber da vida de vocês, que vocês saibam um pouquinho da minha e sobre a importância de aprender a língua brasileira de sinais e mudar a vida de outras pessoas. Então, ó, quem ainda não se inscreveu para participar do workshop Viver de Libras, vai lá, faz a sua inscrição e venha participar. E vamos viver essa paixão que é Libras, tá bom? O print, ó, vou fazer uma pausa aqui, o print, se você gostou dessa live, posta lá nos seus stories, me marca, tá bom? Que isso ajuda o Instagram a mostrar para mais pessoas. Essa live vai ficar salva, se você puder ir lá também comentar o que você achou, eu vou ficar muito grato, viu? Vai me ajudar bastante. Ó, pose para foto. Pronto, um beijo. Gostei muito da nossa noite, da nossa interação e eu espero ver você no nosso workshop Viver de Libras, tá bom?